Então, Gênesis capítulo 5, Gênesis 5, versos de 31 a 22, diz assim a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 dias. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos nesse primeiro domingo na Tua presença, nesse ano de 2024. Ajuda-nos na manhã de hoje, através da Tua palavra, a entendermos os propósitos para a nossa vida, ó Deus, para que possamos andar com o Senhor nesse ano de 2024, para a Tua honra e para a Tua glória. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu oro. Amém. Andar com Deus. Então, no nosso texto aqui, de Gênesis 5, fala em andar com Deus. Mas será que é importante nós, no primeiro domingo do ano, no primeiro mês do ano, refletirmos sobre a necessidade que o salvo em Cristo Jesus tem de andar com Deus? E quando nós falamos andar com Deus, para as pessoas que não são salvas, será que é nós darmos a mão para Deus e Deus andar no nosso lado? Deus não é visto fisicamente, mas Deus é visto através do nosso andar por esse mundo. Então a importância de nós refletirmos no início do ano de 2024, como será a minha trajetória até o último dia desse ano. Se eu vou iniciar andando com Deus e eu vou chegar no final do ano andando com Deus, se o Senhor Jesus Cristo ou não me chamar pela morte, ou não arrebatar a sua igreja, como será a minha condição nesse ano que se inicia? Então nós devemos praticar, nós devemos ser fiéis, não simplesmente, como nós lemos, olhar a letra fria da palavra de Deus e não aplicarmos em nossa vida, porque nós sabemos das necessidades que nós teremos, que enfrentaremos nesse ano, e que nós precisamos da presença de Deus. Então, andar com Deus deve ser evidenciado na nossa vida. E como será evidenciado? Com uma vida de fé, com uma vida de dependência no Senhor e na sua palavra. Nós devemos demonstrar, então, isso. Então, a importância que nós temos de andar com Deus. E nós vemos ali no capítulo 5, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos. E no versículo 22, no início, diz: E andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. Então, a palavra de Deus começa a relatar aos 65 anos de vida dele que ele era um homem que tinha a presença de Deus na sua vida, no seu andar por esse mundo. Então, a importância que nós temos. Enoque andou com Deus. Isso é um caminho que o crente não pode abdicar, andar com Deus. Em 1979, eu conheci até então uma moça linda, maravilhosa, Nara, que veio se tornar a minha esposa. Quando eu a conheci, nós começamos a namorar, começamos a nos relacionar e logo, logo nós casamos. Então, desde que nós casamos, nós passamos a andar junto, um com o outro. Desde 1980, são 44 anos para 45 anos que eu conheço ela, e 43 anos nós andamos juntos. Será que todo esse andar, todo esse caminhar, foi um caminhar tranquilo? Não, porque houve muita e muita dificuldade, houve muita e muita provação.
mas nós não desanimamos de andar um com o outro. Sempre, diante das circunstâncias adversas, andamos um com os outros. Este é um princípio que nós devemos adotar na nossa vida espiritual. Andar também com Deus, a presença de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3 é o desafio da palavra de Deus. Então, Deus nos dá a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é lógica quando nós, pelo Espírito Santo, aplicamos ela, esses entendimentos na nossa vida, porque senão ela não fará sentido. Por isso que para nós andarmos com Deus, nós precisamos entender os propósitos de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o relacionamento de Deus com Israel, ele sempre foi um relacionamento imperfeito. Por quê? Deus falhou com Israel? Não. Durante a caminhada de Israel com Deus, Israel abdicou da presença de Deus e sofreu consequências sobre o povo sofreu consequências sobre ele, em razão dessa falta de fidelidade de andar com Deus. Então, nunca vai quebrar o relacionamento por parte de Deus, sim por parte de nós, do homem, porque nós somos falhos. Porque nós não confiamos na palavra do Senhor, nós não confiamos na vontade do Senhor para a nossa vida. E isso deve ser um desafio para nós. Lá em 2 Coríntios 6, 14 a 18, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há Cristo com Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não pode haver associação das trevas com a luz para que Deus ande conosco. Não pode haver. E aqui Paulo está falando à igreja de Corinto. Uma igreja que era contaminada pelas coisas do mundo. Lá em Deuteronômio 22, 10, quando Moisés instrui ele, diz que não faça o arado com o jumento e com o boi. Por quê? Porque o boi é um animal limpo e o jumento era um animal considerado imundo. Então não pode haver comunhão entre a justiça e as trevas. Para que nós tenhamos a presença de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, deixar de lado as coisas que contaminam o nosso relacionamento com Deus e vivermos de forma como agrada a Deus. Que pessoa tu tens sido? Qual é o teu propósito para esse ano? É abdicar dessas coisas que impedem a comunhão com Deus? Para que Deus possa andar contigo. Porque Deus não vai andar conosco, irmãos, se nós não andarmos com o Senhor. Ele não vai forçar a sua presença na nossa vida. Ele deseja estar presente conosco. Mas parte de nós o princípio de permitir que Deus ande conosco. Primeiro nós precisamos andar com Deus. Enoque andou com Deus. Ele escolheu andar com Deus na sua vida. Então andar com Deus é concordar com Deus e Deus concordar conosco. Principalmente isso. Com a minha atitude, com o meu pensamento, com os meus sentimentos, com as minhas prioridades, com tudo aquilo que eu coloco nesse ano que vai se iniciar como parte desse relacionamento com Deus. Senão Deus não vai estar presente. Não porque Ele não deseje, mas porque eu tiro a presença de Deus. Que comunhão há entre as trevas e luz? Nenhuma. Então, para Deus estar presente na tua vida, Ele não pode estar só na tua boca, deve estar no teu coração, no teu sentimento, nas tuas atitudes, para que Deus tenha prazer. Então, voltando à minha ilustração, quando eu disse sim para minha mulher lá, futura mulher, lá na frente do pastor, precisou ela dizer sim para mim também, porque senão não haveria concórdia. Assim é com Deus. As duas partes precisam dizer, Senhor, eu quero a tua presença. E o Senhor vai dizer, eu vou estar contigo. Faz parte do relacionamento. Então concorde com Deus, aceite a palavra do Senhor, aceite os propósitos do Senhor para a tua vida, para que Ele possa estar presente. Haja de conformidade com aquilo que tu professou de fé. Ninguém me obrigou a subir lá naquele altar e dizer sim para minha mulher, para que ela pudesse ser minha companheira.
Deus não te obrigou a receber Jesus Cristo como Salvador, o Espírito que habita no teu coração. Mas Ele tem prazer quando nós permitimos que esse Espírito controle a nossa vida, para que nós possamos melhor servir ao Senhor. Então, identifique as companhias que tu vai te relacionar nesse mundo, porque elas são usadas por Satanás para que desvie o andar nosso com Deus. Os meus propósitos precisam ser de acordo com a palavra do Senhor. Enoque andou com Deus significa uma vida de comunhão com o Senhor, obediência ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faça aquilo que tu deseja comigo. Judas 14:15. E destes profetizou também Enoque. Esse mesmo Enoque aqui Judas está falando, esse mesmo Enoque. O sétimo depois de Azão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque andou de tal forma com Deus que Deus, através da vida de Enoque, anunciou que um dia ele traria o juízo sobre o homem, sobre o pecado do homem naquela época. E qual foi o juízo? O dilúvio. Então ele usou um homem fiel, um servo dedicado, para anunciar aos ímpios o juízo de Deus. Porque Deus não vai usar eu como um crente carnal, um crente que não tem obras dignas. Ele não vai me usar para alertar as pessoas que elas precisam de Jesus Cristo. Ele só vai usar nesse ano de 2024 pessoas fiéis, pessoas como Enoque, que andam com o Senhor para que possam manifestar a salvação. Porque senão o evangelho vai ser um escárnio para essas pessoas. Porque como tu está anunciando que Deus vai julgar eu pelos meus pecados, se tu comete as mesmas torpezas que eu faço? Então, Enoque andou com Deus e nós devemos usar isso como exemplo para as nossas vidas, irmãos. Significar separar-se de tudo aquilo que não agrada a Deus. Senão Deus não vai nos usar como a luz nesse mundo, sal nessa terra. E diz que versículo 23 e 24, foram todos os dias de Enoque 365 dias, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Enoque sumiu da terra, mas ele não experimentou a morte. Por quê? Porque as obras dele eram tão dignas diante de Deus, que Deus, pelos desígnios de Deus, pela vontade de Deus, ele escolheu não levar esse homem à morte. Ele tirou o homem Enoque do mundo sem experimentar a morte física. Porque ele tinha um testemunho que agradava a Deus e principalmente ao homem, como mostrar que deve viver para agradar a Deus. Ele foi retirado porquanto Deus o tomou. Enoque é um exemplo, então, irmãos, que ele não deixou de existir, mas ele não experimentou a morte física que todos nós experimentaremos um dia, se Cristo não vier arrebatar a sua igreja. Ele foi transladado, conforme diz Hebreus 11, 5 e 6, pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho, veja, que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Só vai receber galardão, ou seja, servo bom e fiel, aquele que anda com Deus. Do contrário, o crente vai receber recompensa pela sua paga, vai receber vergonha como recompensa, ou nesse mundo ou na eternidade, quando chegar na presença de Jesus Cristo. Então esse homem, ele é referido no Novo Testamento, na galeria dos da fé, como também Judas referiu, porque um homem que alcançou um testemunho. Então Enoque é dedicação, um homem que se dedicou a servir a Deus. A vida dele refletiu o sentido do seu nome. O nome Enoque é dedicação. Nós sabemos que naquela época os nomes eram colocados com base
num significado. Então ele se dedicou conforme o seu nome dizia. Andou tão junto com Deus que Deus o levou. Versículo 24 nós lemos. Enoque andou com Deus. E versículo 21 diz que com 65 anos ele gerou Matusalém. Ele gerou Matusalém com 65 anos. E o versículo 25 diz: e viveu Matusalém 180 anos e gerou a Lameque. Então aqui já vem uma outra geração, Lameque, gerado como, na realidade, neto de Enoque. Então, Lameque significa homem forte. Então, Enoque, dedicação. Lameque, homem forte. Nós vamos chegar mais adiante, nós vamos ver a importância do significado desses nomes na genealogia. Eles não são colocados gratuitamente aqui, eles têm um significado. São nomes de poder para glorificar a Deus. Enoque significa andar com Deus. Lameque significa força espiritual. A palavra de Deus nos exorta a termos a força espiritual. Lá em 2 Timóteo, no Novo Testamento, 2:1, quando Paulo exorta Timóteo, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ser forte, fortifica-se. Por quê? Porque Paulo sabia dos problemas que Timóteo passaria à frente daquela igreja. Então, para nós andarmos com Deus, sermos uma bênção, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E a palavra de Deus que nos exorta, a palavra de Deus que nos preserva, a palavra de Deus que nos ajuda a estarmos firmes no Senhor, livres de toda e qualquer tribulação, porque o Senhor está presente conosco, Ele vai nos auxiliar. A tribulação vai existir, mas Ele vai nos auxiliar. 2 Timóteo, pode abrir para lá, 2 Timóteo 2, versículos 8 até o versículo 13. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, para a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, fortifica-se no Senhor. Paulo aqui está usando não só o exemplo dele, com o que ele sofreu pelo Evangelho, mas usando o exemplo de Jesus Cristo, que é o exemplo do cristão para poder sofrer todas as coisas e estar andando com Deus aqui nesse mundo. Então, Jesus Cristo é o nosso exemplo de como nós podemos agradar ao Senhor. Ande com o Senhor, se preocupe com as coisas que importam para a glória de Deus. Fortifica-te nelas, para que as coisas que não agradam a Deus não possam sobrepor aquilo que agrada ao Senhor. Seja tu um exemplo de vida consagrada a Deus. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exaltasse. Então Paulo, ele teve esse espinho na carne, para que ele não se orgulhasse de que ele era um servo fiel. E ele continua no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Então Paulo pediu, Senhor, tira essas dificuldades da minha vida, mas o Senhor respondeu para ele o quê? No versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Então quando tu for fraco, tu serás forte. Fortifica-te em mim, para que tu possa dar glória a mim, Paulo. E esse é um desafio para as nossas vidas. Foi o que aconteceu com Enoque. Foi o que aconteceu com Timóteo. Foi o que aconteceu com Paulo. Se fortaleceram no Senhor para poder andar nesse mundo com a graça do Senhor que nos basta
para que nós possamos viver a cada dia conforme os propósitos de Deus. Não peça que Deus te livre dos problemas, mas peça a Deus força para que tu possa enfrentar os problemas e andar com o Senhor diante dessas dificuldades. Enoque, andar com Deus. Lameque, significado de força espiritual. Efésios 3,16, para segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam todos corroborados no poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborados, ou seja, Cristo participando conosco. É o que o crente precisa. Estar arraigado no amor, nos princípios da palavra do Senhor, para que nós possamos andar com o Senhor, para que nós possamos fazer a diferença. Arraigado é estar com a raiz no fundo, aonde eu vou estar firmado, para que todo e qualquer vento que venha não possa abalar a minha estrutura. Usando a árvore como exemplo. Fortalece-te no Senhor. Caleb, ele envelheceu, ele foi um daqueles homens dos 12 que foram espiar a terra prometida por Deus. Moisés mandou eles espiar. E ele, junto com Josué, os dois, Caleb e Josué, foram os dois que não difamaram a terra e voltaram da terra prometida dando notícias de que realmente aquela terra que Deus daria era uma terra boa para o povo de Israel habitar. Mas aqueles outros 10, corrompidos pela falta de fé, transtornaram o coração do povo e o povo desfaleceu e o povo murmurou contra Moisés. Por que nos tiraste da terra do Egito? Lá era melhor, quer dizer, a terra de escravidão era melhor, agora aonde Deus vai nos colocar não é bom. Por quê? Porque aqueles homens 10 e mais aquele maldito povo não queria andar com Deus, não queria a presença de Deus. Trouxe sobre eles maldição, porque os homens de 20 anos para cima, junto com aqueles 10 que foram espiar a terra, ficaram 40 anos rodeando no deserto até que aquela maldita geração dita por Deus morresse no deserto. Por quê? Porque não disseram para Deus: não, Deus, eu não quero a tua presença comigo. Sofreram o pecado por isso. Mas Caleb, ele e Josué foram fiéis. E a palavra de Deus fala lá em Salmo 90:10, a duração da vida é de 70 anos. E se alguns pela robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, o homem, quando não anda com Deus, o homem, quando coloca os propósitos nas coisas desse mundo, ele esquece que a sua vida nesse mundo é tão breve como o dia de ontem. Eu falei há pouco para os irmãos, 40 anos que eu estou casado com a minha esposa. Parece que foi ontem. Passaram, de forma tão rápida. E quantos anos foram jogados fora do serviço do Senhor nesse período? Isso não se recupera mais. Então o homem tem esse problema. Ele não quer andar com Deus porque ele acha que ele é o dono de tudo e que esse mundo é dele e que ele vai permanecer eternamente nesse mundo. Por isso que nós usamos a genealogia. Há um tempo determinado para a vida de cada pessoa. E como nós vivemos esse tempo nesse mundo é que vai fazer diferença quando nós chegarmos na presença do nosso Deus. Se tivermos Jesus Cristo como Salvador, estaremos na presença do Senhor. E poderemos ou não receber servo bom e fiel. No pouco foste fiel, entra no meu gozo. Ou recebermos uma exortação do Senhor de humilhação por sermos infiéis. Porque colocamos nesse breve período de vida, nesse mundo, o nosso coração nas coisas que não são eternas, esquecendo do Senhor. E aqui Moisés lembra, e nós voltando para Caleb. Caleb foi um homem fiel junto com Josué, e a palavra de Deus mostra que ele encerrou a sua vida com vigor. Veja lá em Josué 14, 10 e 11. E agora, quando ele repartiu a terra, e ele agora tinha que receber a parte dele da terra, Caleb, da porção da terra de Canaã, ele diz: agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos atrás, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já todos aqueles de 20 anos para cima já eram mortos, mas ele estava vivo, com vigor. Eis que hoje já sou da idade de 85 anos e ainda estou tão forte como Moisés quando me mandou lá para espiar aquela terra.
Qual a minha força? Então era, tal é agora. A minha força para a guerra e para sair e para entrar. E ele pediu a parte dele da terra. Então a juventude, irmãos, não está na idade. Ele está aqui com 85 anos. Passaram-se 40 anos do tempo do povo no deserto até que morresse aquela geração, e mais 5 anos de que ele, já ajudando os demais, haviam conquistado já a terra de Canaã. Então 45 anos, eles era com 40, agora está com 85. Eu sou tão forte quanto antes. Me dá a minha parte, Moisés. A minha parte da terra, ele pediu. Moisés já não estava mais. Então ele pediu a parte dele. 45 anos depois, tal era a força dele quando ele começou. Ele tomou posse da terra prometida. Por quê? Ele andou com Deus. E ele recebeu aqui nesse mundo ainda as bênçãos de Deus. Pode ser que nós não vamos receber nesse mundo, mas vamos receber na eternidade. Andou com Deus, teve vigor. E disse ele, porventura o Senhor será comigo, versículo 14 versículo 12 do capítulo 12. Então ele sempre teve certeza, quando ele reivindicou a parte da terra dele, Deus vai estar comigo para dar a vitória, mesmo com 85 anos. A certeza de que o Senhor está com ele, anda com ele. Por quê? Porque ele está andando com o Senhor. Nós temos a irmã Irene, 100 anos de idade. Talvez o vigor dela não seja o mesmo vigor de 4, 5, 10 anos atrás. Irmã Lívia, 95 anos de idade. Talvez o vigor dela não seja o mesmo o vigor de 90 anos, quando tinha 90 anos. Mas estão andando com Deus, mostram com suas vidas a fidelidade de servir ao Senhor. Deve ser um desafio para nós, irmãos. A idade delas, elas poderiam estar em casa deitada, no conforto, mas estão servindo ao Senhor, estão adorando o Senhor. Têm uma vida de santidade. Por quê? Elas têm um andar com o Senhor contínuo, não é de agora, não é de uma hora para outra. Elas abrem a palavra de Deus, elas meditam, elas têm prazer na comunhão. Porque o coração delas não está nas coisas desse mundo. Não porque elas já estão velhas e vão morrer amanhã ou depois. Não, porque é o prazer delas andar com o Senhor. A vida delas é essa. Se elas deixarem andar com o Senhor, não vai ter sentido para elas. E nós, com vigor, muitas vezes, desleixamos o andar com o Senhor. Então pense nisso, no início desse ano de 2024. Qual vai ser a tua posição até chegar no final do ano, se Deus permitir? Tu vai andar com o Senhor, vai ter prazer? Enoque, 65 anos. As irmãs, 100 anos e 95. Andando com o Senhor. Deve ser um desafio para as nossas vidas. Enquanto o exterior se corrompe, envelhece, enfraquece, o interior se fortalece, porque é no Senhor. O físico não é no Senhor, mas o interior é no Senhor. O Espírito Santo dominando o coração dessas irmãs, usando para a glória. Desgaste físico e mental, muitas vezes, irmãos, é a desculpa para nós não servirmos o Senhor, mas o problema é espiritual. Juízes 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora esta única vez, ó Deus, para que eu, de uma vez, vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão, um nazireu, o correto é nazireu, não narizeu, é nazireu. Em russo é narizeu, mas é nazireu em português. Sansão, um homem escolhido por Deus, ele deixou de andar com o Senhor. Ele colocou o coração nas coisas do mundo. Andou com prostituta, aí depois se apegou a uma tal de Dalila, que era uma armadilha de Satanás, os filisteus, para descobrir de onde vinha a força de Sansão. E ele foi, ao invés de andar com o Senhor, foi andando com Dalila, e ela descobriu qual era o motivo da força. Não era força física, não era porque ele tinha os cabelos compridos, não. É porque o Espírito do Senhor habitava nele. Mas quando ele deixou o Senhor, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, lá em Juízes 15, se retirou de Sansão. E aí,
os filisteus subjugaram ele, furaram os olhos dele e passaram a caçoar dele. Colocaram ele no moinho e ele passou a circular no moinho e levaram para uma arena e começaram a debochar dele. E aí ele faz essa oração: Senhor, me esforça mais uma vez pelo teu nome. Mesmo que ele tivesse o propósito de vingar os 2 olhos que os filisteus tiraram dele, ele se arrependeu. Senhor, eu te abandonei. Senhor, eu deixei de seguir os teus caminhos. Me esforça para que eu vingue e para que eles conheçam quem é o Deus. Não está escrito na palavra de Deus, eu estou dizendo, interpreto assim. Porque quando o homem se arrepende nos seus pecados e se volta para o Senhor, ele tem que ter um comportamento como de Sansão, para que tu possa receber glória. E a palavra de Deus fala que na morte de Sansão ele matou 3.000 pessoas, mais do que ele matou em vida. Por quê? Porque ele viu que ele estava fora dos planos de Deus. Fortalece-te no Senhor. Ele buscou força no Senhor. Ele não deveria nunca ter se apartado do Senhor. Mas a vida cristã é assim, irmãos. Deus não nos obriga a servi-lo por força. Ele quer que nós servamos com uma mente, com um coração entendido naquilo que vai agradar a Deus, honrar e glorificar o nome de Deus. O crente vai pecar? Vai. Mas ele tem que ter o comportamento. Hoje o Espírito Santo não se retira mais de nós como se retirava naquela época de Sansão. Mas nós deixamos ele num espaço tão curto dentro do nosso coração, sufocamos ele, que o nosso andar não é mais com o Senhor. Nosso andar é na carne, nosso andar é com a nossa vontade, nosso andar é com as coisas desse mundo. Ao invés de dar glória a Deus, damos glória a nós mesmos. Fortalece-te no Senhor. Dá força-me, Senhor. Se está assim a tua condição, irmão, peça força para que o Senhor mude isso na tua vida. Porque Deus quer te usar nesse ano de 2024 como uma luz para aqueles que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Participe com um devocional, venha aos cultos, sustente o ministério da igreja local, evangelize, faça a tua parte. Lameque, então, força espiritual. A palavra de Deus fala em Gênesis 5, 28 a 31 ali: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos, está projetado ali, e gerou filhos. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. E morreu. E morreu. Então, Noé foi gerado de Lameque. Olha Deus com o seu plano, o seu propósito através do nome das pessoas no tempo, usando pessoas fiéis. Né? E se nós olharmos para trás, vem de onde? Vem de Sete, toda a geração. Não vem de Caim, porque Caim matou Abel, ele era do mal, do maligno. E Deus preservou a geração através de Sete. E veio vindo, agora estamos chegando em Noé. Ele é o descanso para o povo. Versículo 29, consolará acerca da obra e do trabalho de suas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, cada um desses homens, com a sua história, mas com uma importância para os propósitos de Deus, e uma importância para nós hoje, porque a palavra está completa, escrita, como exemplo de pessoas que andaram com Deus, tiveram dificuldades. Noé começou a pregar que Deus traria o dilúvio. Será que ele não foi perseguido? Será que ele não foi debochado por construir uma arca, um barco, no meio do nada, sem ter água? Porque até então Deus não havia feito chuva sobre a terra, só havia o orvalho da noite que molhava a terra e regava a terra. Será que ele não sofreu dificuldades? Será que ele não foi caçoado? Será que ele não foi perseguido ou tentaram matar ele porque estava pregando coisas que as pessoas não querem ouvir? As pessoas querem que
seu ouvido, seu coração sejam massageados. Não querem ouvir que Deus amaldiçoou a criação por causa do pecado do homem. Mas isso é o propósito que nós temos, irmãos, de abrir a palavra de Deus e mostrar o que Deus pensa a respeito do comportamento das pessoas. Por quê? Porque elas não estão nessa sequência que nós estamos vendo chegando em Noé e depois chegando em Jesus Cristo. Não são fiéis. E elas precisam entrar, precisam ter seus nomes inscritos no livro da vida. E para isso nós somos instrumento de Deus. Descanso do trabalho. E as pessoas precisam, porque o dia que partirem desse mundo, para descansar do trabalho só na presença de Deus. Então, cada um com a sua história, do que o crente precisa ser fiel. Ele precisa fazer a obra do Senhor, descansando no poder de Deus, 314 do cantor cristão. Não é sem dificuldade, não é sem contraponto na sua vida, é descansar no poder de Deus. Ele vai ser honrado e glorificado. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E o versículo 29. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ande com Deus, ande com o Senhor, e terás descanso para a tua alma, sobre as pressões, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Hebreus 4, 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no exemplo da desobediência. Falando aqui especificamente de quem? Do povo de Israel. Então, não queira a coroa antes de levar a cruz. Não queira a glória antes de passar por um testemunho de santidade nesse mundo. Receba a glória quando chegar na presença de Deus. Não pense na glória desse mundo. Não pense no que tu pode ter de benefício. Então Deus promete um repouso aqui. Eu creio que esteja falando para os crentes, mesmo que se referindo lá ao povo de Israel, eu creio que esteja falando para os crentes. O salvo deve diligentemente se esforçar para andar todos os dias para alcançar esse repouso. Nesse mundo não repouse, trabalhe, fortifica-te, esforça-te, abandone o pecado, busque no Senhor para que tu possa trazer honra e glória ao Santo Deus. E lembre, vida cristã não é só ser salvo. Vida cristã é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Tenho para mim, não que isso seja um complemento da salvação. A salvação é confessar Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como o Filho de Deus e de coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão e com o coração se crê, se põe a fé. Eu creio que isso seja a salvação. Mas eu creio que o salvo não pode, sendo salvo, andar nesse mundo de qualquer jeito. Ele precisa seguir a paz e a santificação. Andar com Deus para fazer a obra do Senhor, para guardar o chamado do Senhor todos os dias depois de salvo. Então não tem opção. Não duvido da salvação de ninguém, mas eu muitas vezes fico pensando, será que aquele realmente é salvo? Porque não parece. Não parece, porque não tenho conduta de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Não cabe a mim julgar, mas cabe a mim olhar para a minha vida e cada irmão para a sua vida e ver como tem sido o comportamento da santificação, para poder andar esse 2024 com Deus. E a palavra de Deus diz ali no versículo 32 que Noé, da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Gerou seus filhos. E lá em Gênesis 7, versículo 6, era da Noé da idade de 600 anos quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Versículo 11 do capítulo 7 de Gênesis. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram.
e veio o dilúvio. Então, no ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio. E veja bem, ano 600 da vida de Noé, ano 969 da vida de Matusalém. Só depois de Matusalém morrer é que veio o dilúvio. Por quê? Porque Noé é consolo, é descanso. Então Deus levou toda aquela geração fiel para depois trazer o dilúvio diante de um homem fiel que era Noé. Homens que andavam com Deus. Deus anunciou o juízo sobre toda a carne. E Noé pregou por mais de 100 anos e o homem não se arrependeu. E Deus trouxe o dilúvio no ano 600 da vida de Noé. Pense no segundo mês, mês de fevereiro, no dia 17 de fevereiro. Imagina toda a terra se inundando. Estou fazendo hipoteticamente, como nós estamos iniciando o ano, né? Mas a gente não tem uma data no calendário lá, bem específica lá. Mas foi depois da morte de todos esses homens que Deus trouxe o dilúvio. Matusalém, homem amado, homem de paz. Matusalém, quando morrer, o significado do nome dele, estiver morto, algo virá, será enviado, o dilúvio. Quando Matusalém morreu, Deus mandou o dilúvio. Então o nome de Matusalém tinha esse propósito. Então Deus lá, 1000 anos antes, já estava com o nome desse homem alertando o que ele faria. E Deus assim, irmãos, continua alertando essa humanidade, essa cidade, esse mundo, de que um dia ele vai voltar. E que nós devemos andar com o Senhor, para que nós possamos ser o Noé, Lameque, Enoque, Paulo, Timóteo, todos os homens bíblicos que anunciaram a palavra de Deus, todos os homens que já passaram como pastores por essa igreja, membros dessa igreja, que anunciaram a palavra de Deus, os membros que estão anunciando a palavra de Deus, todos nós temos essa responsabilidade. Deus demonstrou a sua misericórdia, mas ele tem um limite. Um dia a ira de Deus vai se acender. E lá em 2 Pedro 3, de 7 a 15, Pedro fala sobre os novos céus e nova terra, que agora existe pela palavra, que se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, assim como ele não retardou que traria o dilúvio, e ele trouxe. O Senhor não retarda a promessa, que um dia essa terra vai se desfazer. No passado ela só foi inundada, mas hoje a promessa é de que um dia todo esse mundo será desfeito. Ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns estejam debochando, ainda que alguns estejam caçoando, ainda que alguns acham que é tardia e que é mentira, ainda que alguns pensem assim, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se, ou seja, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos arderão e se desfarão, a terra e as obras que nela há e se queimarão. Então tudo aqui que existe, por mais que eu queira para mim, um dia vai ser desfeito. Não me pertence. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser no santo trato e na piedade. E aqui eu acrescento, ande com Deus. Santo trato e piedade é andar com Deus. Como tem sido o meu comportamento, o teu comportamento? Tem andado com Deus? Para aguardar esse dia? Aguardando apressadamente para a vinda do dia de Deus, em que os céus e em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Deus promete isso na sua palavra para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, em quem habita a justiça, novos céus e nova terra. Porque aqui a injustiça predomina. Ah, mas Deus é injusto? Não. Deus é tão justo que ele permite ainda o homem virar as costas para Deus.
mas ele é longânimo até um ponto. O dia, a ira vai vir. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos esses novos céus e nova terra. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados, irrepreensível, em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está prestes a voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no dia 17 de fevereiro, pode ser no final do ano, pode ser que não seja nesse ano, mas ele vai voltar. Que nós, irmãos, possamos dedicar cada dia uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens, para que as pessoas possam vir ao arrependimento. Viva de forma piedosa, aguardando a promessa do Salvador. 1 João 2, 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Mas ele fala lá em 1 João 3, de 1 a 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e se ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, veremos. E qualquer que nele tenha esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então, que Cristo possa ser o nosso exemplo de uma vida que ande conforme a vontade de Deus. Porque ele, em hipótese alguma, se afastou da vontade de Deus. Ele glorificou ao Pai. Deus não nos chama para servi-lo com temor, mas com tremor, com intrepidez, com galhardia. E se a nosso tempo de vida Deus nos conceder muito mais, que nós possamos glorificar a Deus, irmãos, como salvos em Cristo Jesus. E essa igreja possa ser uma bênção, não só nesse bairro, mas sustentando missões, e que cada membro possa ser uma bênção onde Deus nos coloca. E aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo, o meu desejo é que tu possa, com esse alerta, buscar a salvação em Cristo Jesus. Buscar em Deus a justificação pelo sangue de Cristo. Lá em Mateus 24, 36 a 39, porque daquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai sabe. E como nos dias de Noé, veja, ele está aqui se referindo nos dias de Noé, Jesus Cristo, assim será também na vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo vai voltar. Lembra de Sodoma e Gomorra? Ele narra a mesma coisa lá em Lucas 17, 26 a 30. Quando Deus anunciou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, somente 3 foram salvos. Ló e as suas 2 filhas. Toda demais Sodoma e Gomorra, o enxofre tomou conta. O fogo e o enxofre. Assim como Noé, seus filhos e as noras, 8 foram salvos. Deus quer te salvar. Deus quer que tu creia em Jesus Cristo como Salvador. Não espere mais, porque Deus pode te chamar a qualquer momento. Se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, a tua eternidade será longe do Deus Todo-Poderoso. Se a tua condição é de não ter Jesus Cristo como Salvador, nos procure. E nós vamos te mostrar como, na palavra de Deus, tu pode crer nesse Salvador. Descanse eternamente no Senhor. É o meu apelo para ti que não conhece a Jesus Cristo como Salvador. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que Deus possa nos usar como salvos em Cristo Jesus nesse ano de 2024, para que as pessoas que não têm a salvação possam crer no Senhor pela nossa vida, pelo nosso testemunho, porque nós fazemos parte do povo de Deus através de Jesus Cristo. Amém?